Senhor presidente, senhores vereadores, nesse momento nós estamos discutindo as contas do Poder Executivo do ano de 2008. E para você votar uma conta dessa, o vereador que tem mandato, ele tem que formar uma convicção. E para ele formar essa convicção, ele vai fazer uma análise política, ele vai fazer uma análise técnica e ainda uma análise onde ele entenda o que seja mais coerente, até mesmo com a história de quem vota em relação a tantas posturas nessa Casa de Leis. Quanto à análise política, nós até podemos comparar as contas e as formas de se votar com relação a outras contas, até para que se entenda melhor. E eu queria lembrar aqui as contas do exercício de 1999 e do exercício do ano 2000, cujo prefeito era o senhor José Henrique Mora Duarte, que inclusive durante 4 anos do seu mandato, a soma total do que o município arrecadou era menor do que a arrecadação de um exercício do prefeito que foi eleito posterior a ele. E que teve coragem, inclusive, de enfrentar questões de saneamento básico, de transporte coletivo, que naquele momento se obrigava a fazer e tinha que tomar uma medida. E, inclusive, houve muito mais um marketing negativo da pessoa, daquele que foi prefeito, do que propriamente se discutir a questão administrativa, se foi ou não foi um bom administrador para o município. Inclusive, um homem que recebeu, já que não existia na ocasião ainda a lei de responsabilidade fiscal, recebeu dívidas dos exercícios anteriores, do mandato anterior, e teve que enfrentar isso. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal já não permite mais que seja assim. E isso é bom para o município, é bom para o país, é bom para o Estado. E se nós levarmos em consideração que o Tribunal de Contas, naquelas ocasiões, e que chegou para ser votado na Câmara Municipal no ano de 2002, as contas do senhor prefeito da ocasião de 99 e de 2000, foram aprovadas e a Câmara Municipal, não sei qual era o pensamento, bom, até sei, era um pensamento político, era um julgamento político apenas, rejeitou as contas por 5-4. Elas só não foram rejeitadas de fato porque faltava mais um voto. Então, essa é uma forma política de se fazer o julgamento das contas. A forma técnica é essa que o Tribunal de Contas fez, de maneira fria, com a legislação ao lado, sem levar em consideração como a realidade do município, mas ali, vamos averiguar a legislação, vamos ver como que a legislação diz com relação às contas, que tem que se gastar 25% em ensino, 15% em educação e uma série de outras situações. Inclusive, todas as pessoas, todos os cidadãos têm direito de discutir com relação àquilo que tramita nessa Casa de Leis. E durante uma discussão dessa, um cidadão até me abordou, mas veja bem, mas o prefeito, ele pagou a multa de 40% para servidor que foi nomeado através de cargo comissionado. De fato. Mas justamente isso acaba não pesando um julgamento como o de hoje. Porque se de fato ele tiver que devolver, ele for condenado a isso, ele vai devolver. Ele vai ser responsabilizado e terá que devolver os recursos financeiros que foi feito dessa forma. Da mesma forma como esse mesmo prefeito, em uma ocasião anterior, ele foi obrigado, foi condenado a devolver aos cofres municipais o que foi pago a uma pessoa que foi nomeado para um cargo ao qual ele não estava requisitado, ou seja, não preenchia os requisitos daquele cargo. Ele foi condenado a devolver e teve que devolver. Se, por um erro contábil, qualquer servidor, principalmente de mandato, que está exercendo o mandato, receber, seja quanto for, R$1, R$10, seja quanto for, a maior
por um erro de contabilidade, ele também é obrigado a devolver da mesma forma que, se condenado, o ex-prefeito deverá devolver com relação ao que se pagou para os servidores comissionados a multa do Fundo de Garantia. E no julgamento do Tribunal de Contas, depois que o prefeito, no exercício de 2008, apresentou um gasto com o ensino de 26,79% e 17,31% na saúde, o Tribunal de Contas entendeu que deveria glosar o valor de 3,81% na educação e 4,1% na saúde. Glosar significa, no entendimento do Tribunal de Contas, de que aquilo que foi apresentado como gasto na educação não foi aceito pelo Tribunal de Contas, principalmente no caso da educação, que foi empenhada a despesa, mas não foi feito o pagamento, que deveria, segundo o relatório do Tribunal de Contas, ser pago até 31 de janeiro de 2009. Mas é bom lembrar também que não era o mesmo prefeito, já em janeiro de 2009. Né? Mas seja como for, ele apresentou as contas dessa forma, e o Tribunal de Contas entendia que isso não era gasto com a educação, da mesma forma com relação à saúde. Então esse é um julgamento técnico, frio, baseado na lei, baseado na legislação. E também é bom lembrar que aquele mesmo prefeito teve as contas dele aprovadas nos 4 anos, o de 97, de 98, de 99, de 2000, foi o prefeito, por exemplo, que trouxe alguns profissionais para trabalhar na prefeitura. Por exemplo, o diretor do Departamento de Finanças, o senhor Alcibiades de Chagas, que foi trazido pelo prefeito Neto, e que depois permaneceu nos 2 mandatos do governo Tiseu e permanece hoje aí também no mandato do governo Jacó. E que é aquele que é responsável pelas contas públicas, não sozinho, mas o principal responsável. Então veja, pelo nosso entendimento, pelo que nós conhecemos do Sr. Bide, nós entendemos que o princípio para a prestação de contas, tanto no período de 97 a 2000, no período de 2001 e 2008, e agora também no período de 2009 até o próximo ano, caso ele permaneça sendo diretor do Departamento de Finanças, que nós acreditamos que deva permanecer, eu acredito que seja o mesmo critério, até por conhecer a pessoa dele, o profissional que ele é, o técnico que ele é. E também, no ano anterior, nós tivemos essa mesma questão, embora o valor era bem menor com relação ao gasto em educação. Foi apresentado no exercício de 2007 um gasto maior do que os 25%, foi glosado pelo Tribunal de Contas e que esse valor viria a ser 24, eu não lembro exatamente o valor, mas menor do que 25%. E essa Casa Legislativa, naquele momento, entendeu que devia aprovar as contas, porque não havia ali má fé com relação ao gasto de dinheiro público. Então, fazer uma análise técnica, fazendo uma análise política, nós podemos chegar à nossa convicção e avaliar aquilo que é mais coerente, aquilo que é mais justo, aquilo que faz parte do nosso princípio, da nossa forma de atuar, desde quando nós estamos eleitos vereador nessa Casa de Leis. Aí, embora o Tribunal de Contas tenha glosado e tenha entendido, na forma técnica e fria, como ele faz a análise dessas contas, será que aí houve má fé do Poder Executivo no momento de apresentar as contas? Não é? De que forma será que agiu o chefe do Executivo e toda a sua equipe na hora de prestar as contas? Então é importante, nesse momento, fazer essa avaliação criteriosa. Como que eu devo votar? Uma vez que nós éramos o grupo do Neto, por exemplo, que teve as contas aprovadas, e aqueles que eram oposição ao Neto vieram no plenário e rejeitaram, simplesmente por rejeitar, porque era contrário, porque entendia que, por ser adversário, deveria rejeitar as contas, a não ser que também tivesse medo que o Neto fosse candidato, iria disputar a eleição e tivesse medo de disputar a eleição com o Neto mais uma vez, não é? A não ser que fosse isso. Mas eu acredito que não tenha sido isso. Nós entendíamos até por questão de adversidade política. Como que nós devíamos agir? Esse critério político, por ser adversário político,
e continuar esse ambiente até quando? É dessa forma, será a forma mais justa de fazer análise e votar um projeto de tamanha importância? Então, é dessa forma, pensando dessa forma, é que nós fizemos a nossa convicção, que devemos fazer aquilo que nós acreditamos que é mais justo, que é uma forma séria e coerente de atuar, como é a nossa história. Nós não vimos, de forma nenhuma, uma má-fé na hora de prestar conta, na hora de gasto do dinheiro público. E outra coisa importante que se esclareça e deixa registrado nos anais aqui dessa sessão, por dizerem nos cantos do município. Aí é uma avaliação política importante também, porque a avaliação política não é feita só por nós, vereadores, mas também pela comunidade. Ela participa também dessa avaliação política, de dizer que os vereadores não teriam coragem de rejeitar as contas do prefeito José Aparecido Tizeu. Um absurdo esses tipos de posicionamento, porque falta de coragem nunca houve nessa Casa de Leis. Pelo contrário, quando aquele foi prefeito por 12 anos, este vereador que está usando a palavra, presidiu 8 comissões especiais de inquérito. Será que isso é falta de coragem? Será que é falta de coragem tomar postura crítica quando for necessário tomar? Então, há que se avaliar muito bem isso, porque as pessoas que dizem isso, os mais próximos lá do senhor ex-prefeito, deveriam avaliar bem essa forma, de sair dizendo dessa forma, inclusive dizendo que iam fazer pressão na Câmara Municipal para que os vereadores tomassem uma posição. Não tem nada que fazer pressão. Não é pressão desse ou daquele que vai fazer com que nós tomamos uma postura de votação aqui. Porque nos momentos mais importantes, nas votações mais importantes que teve aqui, não houve pressão que mudasse o nosso voto. Inclusive, nos momentos mais difíceis que a cidade passou na hora de votar, por exemplo, a questão do saneamento básico. Nós tivemos coragem de ter aquele voto. No momento em que nós votamos pela criação e também a aquisição da área onde hoje é a área industrial, e que houve pressão da oposição do Neto naquela ocasião, contrário a isso. E depois que o Neto adquiriu, foi o próprio prefeito que lá construiu os equipamentos para que hoje pudesse ter indústria e servir emprego para a nossa comunidade. Então, nesses momentos, nós estivemos aqui com coragem da mesma forma que estamos hoje. Então, não venha muitas pessoas dizer que é por falta de coragem, por falta daquilo, não. Até porque nós, enquanto vereador nessa casa, já presidimos, inclusive, o único processo, a única comissão de processamento, de cassação de vereador, que acabou, por exemplo, com o vereador pedindo para deixar de ser vereador em função dessa comissão. E na mesma ocasião também nós presidimos uma comissão especial de inquérito que apurou o que de fato houve naquela ocasião. Então não é por falta de coragem que nós tomamos essa postura ou aquela postura. Então nós queremos deixar registrado com essas palavras por que é que nós estamos votando dessa forma. Por que esse vereador vai aprovar as contas? Por entender que é o mais correto, que é o mais justo, que é o mais coerente com a postura que nós temos tomado nessa Casa de Leis. Então, era isso que nós tínhamos a dizer, senhor presidente e senhores vereadores.